Para você pegar uma superfície, né, uma dimensão que tem 3 dimensões na verdade, como o planeta Terra, e representar em 2 dimensões somente, como um mapa, né, uma carta cartográfica, alguma distorção vai ocorrer. Você não consegue retirar essa dimensão, que no caso é a profundidade, e deixar uma carta, um mapa sem nenhum tipo de distorção. Então essas distorções elas vão ocorrer, mas elas podem ser manipuladas de acordo com a intenção do mapa. O mapa é como se fosse uma escrita, né? Ela tem uma intenção, ela tem uma opinião. O mapa ele pretende passar informação, seja por meio das legendas, seja por meio das cores, seja por meio da distorção que ele apresentar. Então sempre muita atenção com qualquer mapa que a gente colocar na prova, que você tem que tentar ler a intenção daquele mapa, você tem que tentar ler o que aquele mapa está querendo te dizer, né? Quais informações ele vai te passar. No caso aqui, a questão sobre projeções cartográficas. Então você tem diferentes projeções. Tem as projeções chamadas cilíndricas, né, onde a distorção ela ocorre principalmente fora das zonas equatoriais, principalmente nos polos. Você tem a distorção, a projeção cônica, né, que vai apresentar distorções somente em um dos polos. Você tem a chamada distorção, além da cilíndrica, você tem a distorção plana, azimutal, tá, onde só um ponto é focado com mais exatidão e os demais pontos são todos eles distorcidos enormemente. E aqui no caso ele pega 2 projeções cilíndricas, que é de Mercator e Peters. A Mercator é a mais antiga, ela foi uma distorção que foi muito utilizada, né, porque ela é conforme, ela mantém a forma dos continentes tal qual eles são, mas por isso, para que isso ocorra, a área desses continentes ela é extremamente distorcida, onde quanto mais próximo dos polos esses continentes estiverem. Então, países equatoriais e tropicais, como o Brasil, África, né, o continente africano e grande parte do Sudeste Asiático, né, não são tão distorcidos na área, tem um tamanho de acordo com a sua forma, realmente o tamanho que são. Agora, Europa e América do Norte e Antártida, tá, são muito distorcidas, para mais, elas ficam maiores do que realmente são. Tá? Então, essa distorção acaba aumentando esses países, principalmente na região norte. Porque no hemisfério norte, porque no hemisfério sul, a Antártida não teria nenhum interesse, né, tão grande geopolítico envolvido. Então por isso que ela foi chamada no tempo de eurocêntrica, ou valorizando os países mais ricos, tá, ok? E aí vamos à questão. Você tem as 2 projeções, né, a de Mercator em cima e a de Peters embaixo, aí você consegue comparar as duas. Você consegue ver, por exemplo, que a de Peters ela tem uma distorção na forma dos continentes, mas em comparação a área está equivalente. Tá? A área da Europa, em comparação ao Brasil, está realmente de acordo com o que é verdade. E analisar as figuras é correto afirmar que ambas as projeções são cilíndricas, beleza. Sendo que a de Mercator é equivalente e a de Peters é conforme. Não, a de Mercator é que conforme, que eu ia falar. A de Mercator é que mantém a forma tal qual elas são. B. Projeção de Mercator conserva as áreas dos continentes e por esse motivo é chamada de eurocêntrica. Não, ela é chamada de eurocêntrica porque ela coloca a Europa no meio, ela valoriza o tamanho da Europa, não por isso que ela é chamada de eurocêntrica, tá ok? Então por isso que está errado. C. A projeção de Mercator é conforme, show. Ou seja, conserva as formas dos continentes e é mais adequada para a navegação marítima. Sim, porque quando você vai navegar é muito importante que você tenha o controle da forma dos continentes, né, principalmente nessa navegação rente à costa. Então ela foi utilizada na expansão marítima, por exemplo. Você está certinho. D. Projeção de Peters é mais adequada para a representação dos países do terceiro mundo. Ela foi até chamada de terceiro mundista, sim. Pois mantém as formas em proporção correta, mas não pelas formas. Ela foi chamada de terceiro mundista porque ela mantém as áreas em projeção correta. Tá? E aí você consegue ver que os países do terceiro mundo são muito maiores do que os países de primeiro. A projeção de Peters é equidistante, ou seja, mantém a proporcionalidade real nas medidas de distâncias e ângulos. Tá? Ela não é exatamente, ela mantém essa proporcionalidade, como você pode ver ali, tem uma distorção nas áreas, né? Então ela não é equidistante. No caso do gabarito aqui, fica a letra C de casa.